Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 31. Meu nome é Felipe Barbalho, eu apresento este podcast quase toda quinzena. Tivemos um problema na última quinzena. Agora temos dois, porque o episódio é 32. Exatamente, episódio 32. Tudo bem, olha aí, eu ia dar uma zoada aqui, que nós não gravamos por alguns contratempos dos dois mais idosos. Por isso, quem está nos vendo já percebeu que estamos de óculos escuros. Por quê? Porque agora vamos revelar a cara dos dois, baleada. Os dois mais idosos estão com muitos compromissos nesse fim de ano, mas estamos aqui na luta, seguimos no episódio 32 e vocês podem nos ver episódios completos no YouTube, no Spotify, mas também podem ver nas redes, né? Fernando Barbalho, se apresente aí. Olá, gente, eu sou o Fernando Barbalho Martins, daí o Barmar, né? E você acompanha a gente a cada 15 dias, mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, né? Em todas as redes. Acompanha no YouTube, @do_mar_ao_bar, @do_mar_ao_bar no TikTok também, no Spotify e no Instagram, onde você pode ver os cortes do nosso espetacular diretor, sócio proprietário, administrador, ditador perpétuo e defensor intransigente do Bar ao Bar, @do Mar ao Bar oficial. Dei o recado certinho? É isso. Marcelo, vai daí. O único problema é de eu tirar o óculos. O Marcelo, quem não está vendo, quem está só ouvindo no Spotify, a gente estava de óculos escuros quando entrou aqui, porque Marcelo está com uma conjuntivite, né? Ficou com medo de passar o vírus pela internet. Eu tirei, porque eu estou me acabando aqui para acabar a tese, e tirei. Estou com umas olheiras enormes. Aí o pessoal vai olhar e falar assim, mas com ele não tem problema, é essa cara feia de sempre. Mas vai lá, Marcelo. Fala, galera, eu sou o Marcelo Lemos e do Mar ao Bar. Lembrando para vocês que o Fernando já passou aqui as redes sociais, o Felipe já passou qual é a periodicidade, e a gente aqui sempre tentando abordar os temas mais geracionais da geração X, a geração velha, a geração idosa, 50 a mais, quase 50 a mais. A geração que pigarreia sem fumar. A tosse já entrega, a conjuntivite já entrega, tudo entrega. Põe o óculos de novo, Marcelo. Então a gente está nessa vibe aqui de discutir. Temos convidados maravilhosos que já vieram falar com a gente. Os papos são sempre muito fluidos e muito legais, interessantes. E hoje ele não é da geração X, ele é millennium e vem aqui a brilhantar o nosso episódio 32 de hoje. Ele é meu amigo, a gente se conhece há muito tempo, a gente trabalhou junto na Nextel e formou aí daquelas amizades que você não se vê muito, mas que está sempre conectado, e quando está conectado é maravilhoso. Ele é carioca, é o pai da Morena, lindíssima moreninha, nascido e criado no subúrbio carioca, assim como eu, dono da primeira e principal marca de roupas sobre cultura suburbana carioca do mundo, a Fowler. Ele é sócio também com a sua esposa do estúdio ZN Pilates, que é coladinho na Fowler ali também. Ele não quer ter trabalho de ir para longe, é tudo do lado. E o cara é brabo, hein? Ele é faixa preta de jiu-jitsu, mestre e doutor em gestão pela UF do Rio de Janeiro, e professor e pesquisador científico em afroempreendedorismo. A gente traz hoje aqui o meu amigo Fabrício Oliveira. Fala, rapaziada. Felipe, Marcelo, Lemos, Fernando, obrigado pelo convite. Valeu, meu irmão. Beleza. Vamos lá? Felipe, quer começar? Eu começo, rapaz? Então tudo bem. Você é o diretor. Fabrício, é uma satisfação ter você aqui, mas depois você dá uma palhinha no final. Você também cantava naquele conjunto Rapa, não? É a cara do Falcão? Porra, caramba, rapaz. Não sei se você já gosta te disseram ou não, isso? Já te confundiram com o Falcão, Fabrício?
Não. E a voz também é uma voz boa pra caramba, porra. É, com certeza. Isso até mais eu acho que, porque eu, me amarro em rapa e gostava, né? Hoje em dia não tem mais, mas, enfim, tanto, né, como era o sucesso de antes. Mas então, o Fabrício, a gente destacou, né, que você aqui não é da nossa geração, não é da geração X, mas é da geração Y ou Millennium. Porque o pessoal às vezes fala muito Millennium, né? Millennium, o cara é Millennium. Às vezes com um tom meio jocoso assim, né? Menosprezando Millennium, mas, enfim, Millennium é quem nasceu na geração já nativo digital, né? Você, enfim, pegou essa transformação já estava rolando, né? Quando você nasceu. Mas essa diferença de geração é justamente o que o que me chamou a atenção, assim, por te acompanhar já há algum tempo, já quando você participou de um podcast também, me chamou o Marcelo para um podcast, vocês trocaram ideia, passei a te conhecer, passei a seguir tua marca, enfim, super maneira a Fowler, mais um merchan aí. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: você, como um cultuador da cultura do subúrbio carioca, você acha, e vendo toda a sua trocação de ideia, enfim, rede social, eu vejo você muito aproximado com as ideias que a nossa geração X tem, né? De uma coisa, vamos dizer assim, mais raiz, né? Com algumas coisas. E você acha que... e aí o subúrbio liga-se muito mais a quem não mora em zonas mais chiques, né? Da cidade, enfim, que passa por, às vezes, algum aperto financeiro maior, né? Então você acha que um aperto financeiro, alguma coisa assim, ela aproxima as gerações? Quer dizer, a facilidade que vem com a geração mais nova, que tem toda a comunidade maior digital, né, de facilidade, tecnologia, mas a dificuldade, às vezes, de acesso a isso, aproxima alguém que é de uma geração mais nova a quem é um pouco mais velho, que tem ali a dureza, né, que teve que quebrar um pouco de pedra até chegar, né, nesse conforto maior? Cara, acho que a minha geração é uma geração mista, né? Porque, como você falou, eu tenho 39, então metade da minha vida eu vivi no analógico e a outra metade eu vivi no digital, né? E isso foi muito forte, porque eu lembro de sair de casa e deixar a bilhete para minha mãe. Falar, fui jogar bola no Securitário, no EDAC, fui jogar bola no local tal. Coisas que, por exemplo, eu tenho o meu enteado tem 17 para 18 anos. É incompreensível entender que a gente passava o dia todo sem se comunicar com alguém, entendeu? Porque você não tinha telefone. Eu sou de uma época que telefone foi patrimônio lá em casa, né? Meu irmão, ele foi comprar uma porrada de telefone como se fosse um investimento financeiro e o negócio não rodou, isso da década de 90. Então, assim, e vi também o início desse crescimento do digital, né, cara? Porra, América Online, IG, década de 2000, a gente ligava usando discado na internet. Então, essas coisas, eu acho assim, talvez tenha uma galera que viveu mais a década de 80 e 70, que tenha isso mais enraizado, né? Viveu isso mais tempo, né? Essa parte analógica. E essa galera hoje em dia que não viveu nada, a gente está no meio termo ali, né? Eu, particularmente, falando de Fabrício, eu sempre tive amizade com pessoas de mais idade, porque eu sempre me enxerguei mais próximo da concepção de mundo das pessoas que, acho que até por conta, assim, da minha criação, a minha mãe, ela era uma senhora da década de 40, né? Então, assim, tu vê, a minha mãe, quando ela me adotou, ela tinha 50 anos de idade. Eu fui adotado, né? Não fui minha mãe biológica e tal. Então, assim, a maneira que ela via o mundo foi muito a maneira que ela me passou. Então eu acabei meio que absorvendo muito essas coisas, né? E, cara, o fato de ser suburbano, cara, o suburbano, cara, ele é um engenheiro social, né, cara? Porque o suburbano, ele dá jeito, cara. Tem um camarada meu, cara querido aqui do Complexo do Alemão, o Lucas, né? Ele hoje em dia ele trabalha na prefeitura de São Paulo, né? Então o moleque ele foi galgando e tal. Esse moleque ele fez uma impressora 3D de peça de sucata, sabe? Então, quem
em sã consciência faz essas coisas? Quem tem necessidade. Então a necessidade ela acaba te forjando enquanto uma pessoa diferenciada, né? Então eu acho assim, esse lance da geração, eu realmente eu me conecto com gerações mais, eu até com os amigos meus assim, né, que tem a minha idade, a gente tem umas brincadeiras assim que em alguns grupos, se a gente abrir um grupo, a gente é preso. Então a gente tá meio que nesse meio termo aí. Então a minha impressão foi certa e pelo que você falou, sua mãe é da mesma década das nossas mães, minha mãe do Fernando. Tua mãe também, né, Marcela? Minha tia também era da década de 40. Né? Isso, sim, com certeza. E aí eu queria conectar com o que você falou, trazendo a tua mãe, né? Eu conheço tua história. Queria que você falasse um pouco, ainda nessa conexão, né? Do hoje e um pouco mais lá para trás, que você contasse um pouco como é que a educação transformou tua vida, né, Fabrício? Porque isso é algo que é muito forte para você, né? Muito forte mesmo, e vem da sua criação, né? E de todos os desafios que você teve. Eu queria que tu contasse um pouco como é que transformou. E hoje você é um professor, né? Dentre várias coisas que você faz, você também dá aula. Como é que você vê esse modelo educacional de hoje, né, cara? Assim, eu fico vendo esses vídeos aí no TikTok, Instagram, das molecada de 12 anos dizendo que ganhou 1 bilhão, não sei o quê, não sabe nada da vida, né? Não estuda. Como é que você vê essa questão do modelo educacional? Se ele não der uma virada, ninguém mais vai para a escola, vai para a faculdade, enfim, qual é a tua visão sobre isso, cara? Eu vou te responder em partes aqui, porque eu tenho um problema de ser um pouco prolixo sobre o perco, né? Com relação com relação a advogado, eles já estão acostumados, Fabrício. Não, eu sou um pouco prolixo. Cara, eu acho que assim, a educação para mim, ela foi tudo na minha vida, né? Te falar porque eu perdi meu pai muito cedo, então, eu acabei... Perdi meu pai com 2 anos de idade, né? Meu pai foi fazer uma aventura aqui na Zona Norte e acabou, perdendo a vida e tal. E ele era um capoeirista, cara. Ele era um capoeirista da década de 80. Cara, era um capoeirista conhecido aqui na região, dava aula de capoeira, dava aula de kickboxing. Então ele era um cara que tinha um futuro pela frente, mas andou nas más companhias, inclusive com pessoas da capoeira. Era um período que a capoeira era muito marginalizada aqui no Rio de Janeiro, né? Então era esporte de vagabundo mesmo, né? Então, isso pelas más línguas, não que fosse, mas isso é que era visto pela sociedade. E aí acabou entrando nessa furada, né? Então, pela falta de gente para eu acabar sendo criado, né? Porque a minha mãe biológica também eu não conheci. Sei quem é, sei onde mora, não sei se está viva, mas eu sei quem é e tudo mais. Não é uma questão para mim também, isso não é... Eu não tenho trauma quanto a isso. Certo? Mas acabou que eu não tinha com quem ficar. Só que o meu pai, ele tinha sido criado por uma pessoa também. Por uma família, na verdade. Né? E a história lá de casa é uma parada engraçada porque dá livro, cara. A minha avó, quando veio do Rio Grande do Sul, ela teve 2 filhos, né? Meu pai e meu tio. E aí acabou que ela não teve condições de criar os 2. Aí minha avó ia tirar a vida com os 2 na linha do trem. E aí um coroa que trabalhava na linha do trem, ele falou, não faz isso, leva eles lá para casa, a casa é grande, e aí, onde come 5, come 7, 8. E aí minha avó deixou ele lá, os 2 lá, e aí meu pai foi criado no Dia de Dentro, Ana Leonídia com o Dr. Bulhões. E era a casa do seu Casaca, esse senhor era seu Casaca, ele trabalhava nas antigas linhas férreas aqui no Rio de Janeiro. Só que a minha avó, ela nunca deixou de visitar, mesmo porque minha avó era muito humilde, cara, minha avó não tinha muito estudo e tal. Ela foi empregada doméstica a vida toda. E aí, na cabeça dela, para não passar necessidade, ela acabou, né, vislumbrando, queria tirar a sua vida, né. E aí, isso que meu pai ele foi criado nessa casa, né, eu acabei ficando por lá, depois que meu pai morreu. E a minha mãe biológica, ela morava em outra região. Eu fui criado por uma das filhas do seu Casaca. O seu Casaca tinha 4 filhos. Que era minha madrinha, na verdade, né. Até os 6, 7 anos de idade, a gente perdeu essa residência, porque dos filhos, uma se mudou, foi para o sul, o outro filho acabou morrendo também, uma filha se casou, mudou de bairro, e eu acabei morando sozinho dos 2, 3 anos até os 6. A gente foi despejado quando eu tinha 7 anos de idade e eu acabei indo para a rua. E a gente ficou morando assim,
casa de favor na rua, assim, entre pessoas que conheciam a gente. A gente morou num sótão de uma vizinha, Sônia, durante um tempo. Não dá para ficar muito tempo na casa dos outros, eu acabei parando na casa desse meu tio, que era irmão do meu pai, na Baixada Fluminense. O tempo, pessoal, eu não lembro direito porque é engraçado, né? Quando o tempo passa, eu não sei se era uma relação de meses, uma relação de semanas, uma relação de um ano, por exemplo. Mas eu fiquei um tempo na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Aconteceu uma situação esquisita lá que sempre uma das irmãs da minha madrinha, que era filha do seu casaco, ela me visitava. Levava mantimento, levava alguma coisa, ela viu uma parada estranha lá e falou, cara, não vamos deixar o Fabrício aqui, vamos levar um fim de semana ele lá para casa, que era no Meia. E aí eu pedi para não voltar mais. E aí eu tinha 7 para 8 anos de idade. A dona Ilka, que foi a filha do seu casaco que me adotou, cara, ela era uma esposa de militar, né? O seu Beto, que era marido dela, ele era segundo sargento, faleceu em 93. Ela me deu uma educação muito rígida, cara. Então eu tive uma educação muito rígida, assim, tipo, com tudo, né, cara, com comportamento, eu nunca falei um palavrão na frente da minha mãe, pra tu ver. Todos esses anos, né, minha mãe faleceu em 2012, e ela tinha muito esse lance do valor da educação, cara. Então, assim, minha mãe, ela era uma pessoa mestiça, ela não era uma pessoa nem negra e nem uma pessoa branca, o que chamavam popularmente de sarará, né, uma pessoa de cabelo crespo, pele clara. Mas a família do seu casaca tinha muito essa questão, né, de saber lidar com a negritude, né, e uma das coisas que a minha mãe passou para mim era o valor da educação enquanto forma de eu poder me posicionar diferente na sociedade e me destacar, certo? Ela falava, cara, tu já é pobre e tu é preto, então você já nasce ali 3, 4 casas atrás. Então, assim, se você não focar na questão da educação, que é o que eu estou te dando como valor, vai ficar difícil para você. E ela brincava, né? Ela falava que a caneta ela pesa muito menos do que a enxada. Então você tem que ver o que você quer para a tua vida. E, cara, eu acho que eu meio que no sentido de me autodesafiar, de dar orgulho para ela também, né? Eu acabei emburacando em estudar. Sempre foi meio que meu hobby estudar. Pô, o Lemos sabe muito disso, que o filho dele, pô, é cabeçudo pra cacete, gosta. Sabe que eu, desde molequinho, eu tive essa parada, entendeu? De, pô, quero ser o primeiro, quero ser o tá nas cabeças. E isso foi positivo pra mim, porque, logicamente, assim, pra minha mãe, o sonho dela era que eu me tornasse funcionário público, né? Porque o cara que é periférico quer segurança, né? Ou que eu seguisse numa carreira numa grande empresa e tudo mais, e que eu fizesse direito aí, Fernando. Ela achava que eu tinha que fazer direito para seguir carreira em magistrado. De vez em quando os pais não sabem o que querem. Não, era o sonho dela, porque meu irmão era advogado. Ela achava que, pô, tu estuda, então faz direito, que é bom para tu fazer concurso também. Eu acabei emburacando para outros lados, né? Acabei fazendo administração, mas ela... Mesmo assim, ela era orgulhosa, assim, independente de eu não ter feito as escolhas que ela queria, né? Eu realmente eu sempre encabecei, assim, nas paradas que eu me propus, né? Então foi engraçado que eu fiz o segundo Enem da história do Enem, né? O Enem de 2004 para 2005, e eu tirei 900 na redação, né? E foi uma redação que eu não estudei. Tipo, eu tinha uma base forte, né? Então eu fui fazer a prova da Gama Filha aqui da Piedade, no domingo. Eu lembro que eu tava com dúvida na fórmula de PAPG, decorei essa porra, era a única coisa que eu tinha dúvida. Eu fui fazer a prova, me dei bem na redação, acabei entrando por um projeto chamado ProUni. O ProUni era voltado para jovens que tinham feito ensino médio em colégio público ou particular com bolsa. E eu tinha estudado em colégio particular com bolsa 100%. Porque na época a gente ficou quebrado de grana, estudava no Nossa Senhora da Piedade, que era um colégio católico aqui na Piedade. E aí a gente chegou para a irmã lá e falou, ó, vamos ter que sair porque a gente está quebrado de grana. Ela falou, não, você é exemplo pra gente aqui, tu vai ficar, vou te dar bolsa, não vai pagar nada. Eu não paguei o ensino médio todo. Isso foi bom também que eu consegui participar do ProUni. E aí eu acabei participando e ganhando uma bolsa de 100% para estudar na Gama Filho. E a minha ideia era fazer publicidade e propaganda, né?
eu acabei entrando em marketing, que era o curso que tinha gratuito lá, que eu acabei me apaixonando por marketing e o restante é história. Legal, cara. Fernando, você vai me deixar fazer só uma parte rapidinho, assim? Fica à vontade. Fabrício, como você falou que a questão do seu pai e tal é tranquila, vou te fazer essa pergunta porque me chamou a atenção que você é faixa preta de jiu-jitsu. Você falou que seu pai era capoeira. Eu faço capoeira já há algum tempo e me surgiu essa dúvida aqui. Por que você não foi fazer capoeira? Por alguma influência dessa da história do teu pai? Você pode falar, assim, qual era o apelido dele na capoeira? Enfim, só para... Não, meu pai não tinha apelido, não, mas eu fiz capoeira, sim, cara, até os 14 eu fiz. Até os 14? Eu fiz no Senzala, né? No próprio colégio que eu estudei, então eu conheço o Kiura, que era o Senzala também, o mestre Marcelo também, que tá em Belgrade. Cara, eu gosto de capoeira, só que eu acabei emburacando por outras coisas, assim. Eu sempre tive um preconceito danado, cara, com jiu-jitsu. Porque eu achava que era luta de playboy, de negro de Zona Sul, de baderneiro. Só que... Na tua época, a tua geração foi a geração que pegou o boom do jiu-jitsu, né? Sim. Anos 2000 e pouco. E assim, realmente tinha uma galera do jiu-jitsu que era bem baderneiro e tal, mas eu conheci uma galera que era de uma outra vibe, porque... Nasceu filho? Não. Mais ou menos, assim, porque eu sou da Game Fight. A Game Fight é do Vinícius Amaral. O Vinícius Amaral, ele era da Gama Filho. E a época, a Gama Filho, quando o Amaral, ele meio que saiu da Gama Filho, do judô da Gama Filho, ele fundou com o Júlio César a Game Fight, e o Júlio César fundou a GF Team. Então, assim, é uma galera meio que dali da região, uma galera meio suburbana ali que pratica o jiu-jitsu, que tem uma outra cabeça, entendeu? Uhum. Então, assim, era outra pegada. Cara, mas esse lance da capoeira é engraçado, porque... Não sei se tu curte a história da capoeira, assim, né? Aqui, na década de 80, tinha um capoeirista chamado Meia-Noite, né? Ele era conhecidaço e tal. Aí o meu pai, pra tu ver como é que... meu pai, ele ia em algumas rotas pra arrumar confusão, né? Procurava quem era o brabo. Quem é o brabo, né? Aí ele procurou quem era o brabo do Meia-Noite. Não sei qual região, ele meteu a porrada no Meia-Noite. Caramba! Porque ele era bem nessa agressividade mesmo. Acho que isso também foi o mal dele, né? Aham. Pô, eu até liguei, não sei se você conhece o Mestre Azul, que faz jiu-jitsu, que é faixa preta de jiu-jitsu. De São Paulo, né? Pô, o cara, os vídeos dele são sinistros, lutando, né? Fazendo toda... Aqui no Rio de Janeiro, cara, tu conhece o Mestre Columar? Não. Ele era da mesma equipe do meu pai, amigo do meu pai. Caramba. Maneiro. Vai, Fernando. Para pegar o gancho nessa pergunta, Fabrício. Ô, Nando, só para o Fabrício. Vocês não vão me deixar falar, Fabrício. Não, você está de escanteio. Falou muito nos outros episódios. Não, é só porque o Fabrício contou a história dele, que, é top da questão do estudo, né? Ele não colocou aqui, mas ele estudou nos Estados Unidos também, né? Não colocou aqui para falar. E foi na época que a gente trabalhou. Irvine, né? A gente trabalhou junto e ele foi fazer lá, finalizar, se eu não me engano. Mas, cara, eu queria que tu falasse bem rapidamente, do jeito que você quiser, como é que você vê essa questão da educação hoje, velho? Você sendo professor, né? O que você tá vendo, assim, de perrengue, né? Eu tô trabalhando com educacional hoje também, né? Há 4 anos aí direto, tô cuidando da área de treinamento e desenvolvimento, e é um desafio gigantesco, né, cara? Porque houve uma tictorização, né, da educação, né? E é muito difícil engajar, é muito difícil prender a atenção das pessoas, ninguém tem mais paciência para ler, para nada. Qual é a tua visão sobre isso, cara? Então, Marcelo, eu dou aula desde 2013, né? A última aula que eu entreguei foi meses atrás. Agora eu dei um tempo para dar aula, mas eu dei todos esses anos. Em 2016 foi o último ano que eu dei aula presencialmente, né? Eu dei 2013, 14, 15, 16, não, 2018. Não, foi 2016. Por quê? Desculpa, Fabrício, aula de? Administração, marketing, planejamento, empreendedorismo, sempre nessa área, assim, né? Eu peguei uma turma que ninguém queria, uma turma lá em Duque de Caxias, eu era professor do Senac.
E aí o professor do Senac, ele tinha uma turma chamada de aprendizagem, que pegava um moleque de 16, 17, 18, tudo uma galera que entrava para o jovem aprendiz, ou menor aprendiz, não lembro o nome na época. Rapaz, os moleques não prestavam atenção assim, então estava nesse boom de você começar a dar aula e os moleques ficarem vendo no telefone as coisas, né? Aquilo foi me dando uma angústia, cara, uma irritação. Eu falei, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Dar aula presencial, porra, ninguém presta atenção em porra nenhuma. E aí eu abri mão de dar aula presencial. Eu falei, não quero mais dar aula, eu abandonei a turma. Falei com o meu coordenador, olha só, eu não volto mais, não me coloca mais. E dali pra frente, eu nunca mais dei aula presencial. Por quê? A aula online é uma aula onde você só tá dando aula para quem quer assistir, né? E se você também estiver do outro lado da tela, no telefone de sacanagem, o problema é teu. Então, partindo desse princípio. Hoje a gente tem um lance muito forte que é o lance de microaprendizagem, né? Só que as pessoas elas deturparam muito a questão da microaprendizagem. Porque a microaprendizagem não é para você deixar de consumir o conteúdo total. É para você ter uma aprendizagem rápida ali, meio que fast food, assim, entre aspas, né? Mas você, posteriormente, você vai buscar a fonte, né? Você vai buscar o livro, você vai buscar o artigo, você vai buscar o autor. As pessoas não querem mais buscar a fonte. Elas querem ficar naquela microaprendizagem ali e acabou. A ponto de você conseguir, com muita facilidade, assim, pegar pessoas que falam, cara, eu não preciso mais fazer faculdade. Não façam mais faculdade, não façam mais isso. Não precisa mais você fazer faculdade para você empreender, por exemplo. Não precisa, mas aí você não sabe fazer um fluxo de caixa, um DRE, ou você não sabe fazer você não sabe o que é um retorno de investimento. Você não sabe. Você pega tudo mastigado. Eu fiz um comentário, que a pior coisa do mundo é você comentar em postagem de pessoas que falam sobre empreendedorismo, né? Fiz um comentário de um rapaz, que é aquela galera que falando sobre empreendedorismo, que fala que compra 1, vende 2, aí no dia seguinte compra 3, vende 5. Eu falei, meu camarada, beleza, tu vai ficar rico vendendo limão, né? Conforme tu tá falando aí. Pô, tu não tá botando na conta transporte, alimentação, tu não tá botando na conta um dia que você passe mal, você não tá botando na conta um monte de coisa. Como é que tu tá vendendo a ideia de que é fácil você ir multiplicando um produto se você não tá passando a informação corretamente? A enxurrada de pessoas que estavam ali me criticando foi absurda. Sabe qual a resposta que ele me deu? Cara, faz um vídeo, se você engajar, tá tudo bem. Então, assim, eu que passei a minha vida toda estudando empreendedorismo, desde os 18 anos de idade até hoje, eu me deparo com pessoas que se limitam a consumir o que eu estudei a minha vida toda de forma superficial e de forma como se estivesse falando de autoajuda, entendeu? E, assim, eu particularmente, pessoal, eu não produzo mais conteúdo sobre empreendedorismo. Vocês verem na minha rede social, eu não tenho mais nada sobre empreendedorismo, gestão, dica, porra nenhuma. Vocês vão ver eu falando besteira em rede social. Verdade. Coisas da minha filha, uma besteirinha aqui. Você quer entender o que eu penso sobre empreendedorismo? Vai na REGEP, que é uma das revistas mais importantes de empreendedorismo no Brasil, que eu tenho um artigo publicado há dois meses atrás. Pega o meu livro que vai ser publicado no ano que vem. Boa. Pega minha tese de doutorado que foi publicada na UF. Pega minha dissertação, entendeu? Então, assim, eu tô nessa, porque as redes sociais viraram um campo, ou, por exemplo, num meio qualificado como a gente está fazendo aqui. Porque quem vem aqui, eu não venho aqui de veraneio, né? O cara vem aqui porque quer consumir um conteúdo de qualidade. Sim. Então, assim, e de uma forma geral, não dá mais para você produzir conteúdo de qualidade, cara, porque se normalizou a ignorância, entendeu? Então o cara aprende um pouquinho, acho que sabe mais do que você que tá 20 anos fazendo aquilo dali. Aí eu não tenho muita paciência, eu falo, pô, irmão, tá beleza, então fica a tua opinião, fica a minha, tá tudo certo. Não tem paciência com o cliente, né? Vai ter com esses caras. Não tem. Deixa eu só fazer um parêntese, Marcelo, da parada que tu falou. É engraçado, né? Que eu tive uma carreira que ela era... O Marcelo é da desenvolvimento de pessoas, sabe? Né? Eu fiz uma carreira em Y, né? Então eu tinha uma carreira acadêmica, eu tinha uma carreira profissional, que depois eu mudei o rumo da carreira profissional e virei um empreendedor.
A gente pode depois trocar uma ideia sobre isso, sobre como é que eu empreendi e tal. Mas, cara, olha a importância. Ô, Careca, eu não vou puxar o teu saco só hoje não, hein? Não acostuma não. Olha a importância que algumas pessoas têm na sua vida, olha só. Quando eu terminei a graduação, né? Em 2007, se eu não me engano. Aí, na data que eu terminei, eu fui demitido da outra empresa. Eu trabalhei no Itaú, fui trainee da Lojas Americanas e fui demitido. Em janeiro, quando eu me formei em dezembro, em janeiro de 2008, eu falei para minha mãe assim, ó, poxa, se eu fizer mais uma graduação, eu pago quase nada, porque eu sou ex-aluno, aí tem uma parada de 50%. A senhora banca alguns meses, só enquanto eu arrumo um emprego? Ela, não, pô, banco. Ela bancou minha graduação e meu inglês. Eu arrumei rapidinho, arrumei um trabalho rapidinho, em julho eu estava empregado já, e era na Nextel. Só que eu já tinha, assim, experiência como gestão, porque eu saí do Itaú, eu era gerente do Itaú. Antes de ser gerente, eu fui trainee em Lojas Americanas, eu entrei na Nextel como analista de loja. Falei, pô, a empresa é grande, está crescendo, eu vou entrar como qualquer coisa, depois eu cresço. E aí foi engraçado que eu fiz aquela ambientação, né, os primeiros dias. Aí a menina da RH falou pra gente assim, cara, como é que vocês se veem daqui a um ano? Aí eu falei, daqui a um ano eu sou gestor. Aí ela riu assim, deu um gargalhadão assim, Eu falei, tô falando sério, não tô brincando não, pô. Eu não vim pra brincar pra empresa. Porque eu sabia que na Nextel eu estaria passando de forma temporária por ali. Que seria pra mim um trampolim, não seria... E eu falei, beleza, cara, as coisas são engraçadas, né? Deu um ano assim. No dia que deu um ano, me candidatei e passei pro call center, que foi onde eu trabalhei com o Lemos. E era um call center excelente, porque, poxa, era um call center próprio, era muito acima do mercado a remuneração, era uma parada maneira. Eu fui, fiz o processo seletivo, passei. Aí um camarada que trabalhou com a gente, o Luiz Fernando, levou a gente, né, que estava passando em cada sala, assim, e a gente foi no treinamento. A garota me olhou assim, o que tá fazendo aqui, Fabrício? Eu falei, pô, eu passei, agora eu sou gestor, pô. Ela ficou olhando pra minha cara assim, eu falei, então, eu estava de forma temporária, cara. Então as pessoas, elas não acreditam em você porque elas se colocam na limitação delas, né? Eu deixei passar um tempo, comecei a trabalhar com o Lemos, e aí eu já estava na metade da minha graduação, eu fazia faculdade de segunda a sexta, e aí eu entrei para a Fundação Getúlio Vargas, sexta e sábado eu fazia MBA, porque eu já era graduado, eu podia fazer isso. Eu estudava pra caralho, né, igual um corno, né. E no finalzinho do MBA, eu tinha a possibilidade de poder fazer uma extensão na Universidade da Califórnia. Pagava uma grana, eu juntei um dinheiro, juntei 2 anos de dinheiro para poder ir. E, porra, não daria, porque eu precisava... quase que juntou as minhas 2 férias, né? Aí eu conversei com o Careca, eu falei, olha só, Lemos, eu tô com férias acumuladas, vai juntar. Eu posso tirar férias em junho. Tu vê como é que eu não esqueci disso. Eu volto, trabalho 15 dias, eu tiro férias de novo, viajo e volto. Ele falou, pô, eu vou conseguir pra tu. A gente falou com o Alexandre Bento lá, que era o nosso gerente lá, e o cara conseguiu. Ou seja, quando você também depara com pessoas que acreditam em você, a tua vida anda, cara. Você tem que ter apostas ali com pessoas que acreditam em você. Mas assim, eu nunca tive de bobeira. Em todo o trabalho que eu tive, né, na verdade, eu sempre tentei me destacar fazendo coisas que pessoas não queriam fazer. Na própria loja, porra. Precisa de um subgerente, eu quero. Precisa de alguém aqui para ficar aqui de outra loja para consertar equipamento. Porra, não tem técnico, nunca consertei um parafuso, nunca apertei nada. Eu falei, fico meia hora do meu almoço do lado do técnico aí, quando ele tirar férias eu vou consertar o aparelho. Fiquei 1 mês consertando aparelho. Mas as pessoas vão te vendo diferente. Quando eu saí lá da gestão do Lemos, fui para uma outra área, a área acabou. Eu fiquei 3 anos na área, que era uma área de divisão de negócios, acabou. Mas como eu trabalhei de forma diferente, eu fui um dos únicos que fiquei. Eu e mais um. Então assim, as coisas foram andando. Em 2014 eu joguei tudo pro alto e fui empreender. Eu estou empreendendo até hoje. Rapaz, agora eu posso?
Pode. Não, que o Fabrício foi falando, e a gente aqui, ó, o bastidor, né? A gente tem aqui uma relação mais ou menos de pergunta que a gente vai fazer. Aí o Felipe fez a pergunta, o Fabrício. Aí eu falei, ó, depois eu vou emendar na pergunta do Felipe. Aí você respondeu um negócio, eu já pensei em outro. E aí o Marcelo te perguntou mais uma coisa, você falou. Aí é o seguinte, tentando fazer uma apanhada aí de tudo que eu ouvi, assim, com prazer enorme, rapaz. A tua história é espetacular. Você falou que, em determinado momento, que você estava falando dos bilhetes que você deixava para sua mãe, você falou assim, fui jogar bola não sei aonde, você fez capoeira, você fez jiu-jitsu, a gente foi pesquisar, dar uma olhada nas tuas redes sociais, você tem vídeo lá de fazendo treino de jiu-jitsu, etc., até a gente teve que fiquei preocupado que tipo de pergunta vai fazer. O cara faixa preta de jiu-jitsu pode ficar bravo, né? E você falou da sua mãe também, da disciplina que ela instilou na tua criação, né? De fazer estudar. E aí, assim, essa ideia de estudar, de vencer pelo estudo, pelo esforço, de que você tem que se colocar na vida, né, e se afirmar pela qualidade do que você faz. E essa tua experiência, como eu também sou professor, e eu também vivencio isso em sala de aula, né? Você competir com o celular, com o computador dos alunos, né? Eu estou tentando terminar meu doutorado. Outro dia o meu professor do doutorado chegou desconsolado porque ele estava dando aula na graduação, ele dava aula de teoria do Estado Democrático. E aí deu um capítulo de um daqueles clássicos, Montesquieu, Rousseau, alguma coisa do gênero, para os alunos lerem. Lê esse capítulo aqui, 15 páginas, né? Diz que o aluno virou para ele e falou, pô, professor, o senhor mandou essa leitura aqui, não tem um podcast que substitua, não? Né? Então essa ideia do imediatismo, do microaprendizado, não quero gastar muito tempo, não quero despender muita energia. Então tem essa visão do professor, tem essa formação da disciplina da tua mãe e tem a tua vivência com o esporte. Pelo que eu já vi, você já fez capoeira, você é lutador de jiu-jitsu, pelo jeito joga bola, né? Em que o esporte, a gente volta a esse tema com frequência aqui, até por conta das origens do podcast. Em que medida o esporte, você acha que o esporte te ajudou ou pode ajudar na construção dessa capacidade de concentração, nessa capacidade de desenvolver um senso de disciplina? Isso te ajudou ao longo da vida, o fato de você gostar e praticar esporte? E você acha que isso pode, por exemplo, para as novas gerações, gerar alguma forma de ajuda na construção dessa disciplina, dessa capacidade de concentração? Fernando, olha só, eu não me recordo de quando eu não pratiquei esporte, né? Então, desde os 8 anos de idade que eu pratico, minha mãe ela me colocou desde muito cedo chamava ACM, né? Associação Cristã de Moços, né? Tem uma em cada bairro, assim, né? Então, tinha uma aqui no Rio de Dentro, então eu praticava ginástica olímpica, natação faço desde muito cedo. Então, assim, as minhas brincadeiras, inclusive por esse lance de não ter celular na época, né? As brincadeiras eram jogar bola, jogar basquete, futebol, futsal, essas coisas, né? Então era muito mais um corpo brincante do que um corpo que era telespectador, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu não me imagino fora, né, dessa questão do esporte. Mas eu vou te falar, cara, assim, quem não tem base, a gente está falando aqui uma pessoa que eu tive uma base familiar boa, muito forte, né? Mas quem não tem base, o esporte ele é muito importante, disciplinador, organizador e tal. Mas eu digo que não foi o esporte que me deu disciplina, não, cara. Acho que a minha disciplina veio de casa, cara. Então, assim, a questão de você acordar, arrumar a tua cama, minha mãe falava que se você não acorda e arruma a tua cama, você não consegue resolver nada na tua vida. Como é que tu tem a capacidade de arrumar uma cama? Você não consegue resolver mais nada, cara. Tu vai administrar uma empresa, se você não sabe dobrar um lençol, entendeu? Então, eu não sei se você já viu, tem um vídeo de um almirante americano que o conselho dele para uma turma de formandos é essa:
faça a sua cama. Porque se você não fizer o resto do dia não fizer nada, você já fez a cama, já começou o dia fazendo alguma coisa. Cara, é o primeiro passo, cara. Então, assim, eu vou dar um exemplo hoje que eu vivo enquanto um educador que eu sou para minha filha, né? Não estou aqui falando de forma alguma sobre a importância, por exemplo, de estilos musicais, né? Não quero rotular. Mas tu vê um monte de criança assim, dançando, rebolando, com a idade da minha filha tem 1 ano e meio. Tá tudo certo, cada um sabe o que faz para sua filha, entendeu? Pro seu filho e tudo mais. A minha filha, ela já tem uma mini biblioteca. Ela tem uns 10, 12 livros. E não é de bobeira não, tá? Ela decora as histórias, a ponto de eu parar de falar uma frase e ela completar. Isso com 1 ano e 11 meses. Ela sabe sequências de palavras, minha filha sabe sequências de numéricas. Isso ela nem foi pro colégio. Ela sabe palavras complexas, kiwi, frutas. Olha que coisa boba, né? Eu ia no hortifruti com ela e cada bancada ela fala uma fruta diferente, ela já conhecia as frutas. A minha filha não come ultraprocessado, minha filha não come açúcar, minha filha não come fast food, não come nada disso. Minha filha tem uma certa regra em casa, né? Qual a probabilidade dessa criança ela crescer de forma virtuosa? É grande, porque veio de casa. Qual a probabilidade eu troco ela, a fraldinha dela, e ela tem a bancada dos livros dela acima? Ela já pede para pegar o livro para ficar vendo enquanto eu estou trocando ela. Qual a probabilidade dela crescer, passar por uma biblioteca e falar, pai, compra um, compra outro, me mostra isso, me mostra aquilo. Tu vê, cara, hoje em dia, a gente voltando na questão da educação, tu vê o ensino médio, tô falando porque eu tenho um enteado com 17 anos, os moleques não sabem o que é um cortiço. Eles não sabem o que é Don Quixote de la Mancha. Eles não conhecem. Parece que deixaram de dar essas bibliografias. Antigamente, você ia para o colégio, você tinha que voltar para casa na aula de literatura 15 dias depois com um livro decorado, para você fazer a prova. Não tem mais isso, a galera não dá mais isso. Você não tem mais literatura, você não tem mais questões complexas, sabe? Sendo tratadas. Eu não estou falando do tipo de educação, e a galera fala muito do Paulo Freire, nunca li uma linha de Paulo Freire, entendeu? Eu estou falando que a educação se tornou um produto. E para que esse produto hoje em dia seja palatável, você não pode reprovar uma pessoa, você tem que tornar a educação um pouco mais acessível. Senão o moleque vai sair de um colégio e vai ser matriculado em outro, porra. Então, assim, eu acho que a gente tem perdido um pouco o rumo nessas questões, mas vem de casa. Assim, E outra, cara, assim, não acho que eu tive em casa uma educação formal, absurda. Minha mãe não era uma mulher de leitura. A gente não tinha biblioteca em casa, né? Mas a base que ela me deu e a questão de estar sempre interessado me fez, ao invés de com 16, 17, 18 anos eu estar na rua fazendo besteira, eu já estava na faculdade e ficava enfurnado na biblioteca da minha filha. O que eu fazia, né? E aí, porra, é inconcebível você hoje em dia falar para um moleque hoje em dia desse. Tu tem uma matéria, tu sabe o conteúdo programático do ano todo. Por que você não estuda o conteúdo que você vai dar no próximo semestre? Porque quando você chega em sala de aula, você já tem conteúdo para discutir com o professor. Eu lembro, sentado na frente do professor, o professor falava sobre gestão do conhecimento, e eu falava, professor, é conhecimento tácito ou explícito? É o quê? Nonaka Takeuchi, esse autor? Eu, como é que tu sabe disso? Eu já li. Como é que tu já leu, professor? Tem que vir aqui trazer o conteúdo. Imagina eu aprender agora contigo. O professor não é a fonte do conhecimento. Eu sou um facilitador, né? Assim, tu fala essa porra com esses moleques hoje em dia, é coisa de outro mundo, eles não querem saber. O Fabrício está falando um negócio aqui, eu dei aula, dou aula na pós e dei aula uma época na graduação, e com esse método participativo, de você passar leitura, caso, antes, para discutir, só que os alunos, é assim também. Os alunos não acompanham, não fazem, não leem, aí você fica para a aula andar. E aí uma vez tem uma reunião
no colegiado lá dos professores de graduação, o que fazer, quais são as estratégias para atrair o aluno, para estimular o aluno, etc. E 1h30 de reunião, vários professores falando de várias táticas que eles usavam, e aí tinha um coroa, assim, no meio, era uma sala tipo auditório, aí no meio, assim, na primeira fila, tinha um coroa, assim, um cara bem coroão mesmo, lá para mais de 70 anos. Descobri que ele outro dia se aposentou. E o cara era da economia, mas dava uma matéria no direito. E ele falou, olha, eu estou ouvindo aqui o pessoal falar, mas eu quando fui fazer mestrado lá na Universidade de Chicago, eu morria de medo de chegar, porque a aula participativa lá, o método lá na Universidade de Chicago tem que ler, chegar lido, como o Fabrício falou, tem que chegar lido na faculdade. Eu morria de medo de chegar lá, o cara me perguntar e eu não saber a lição, o capítulo que tinha que ter lido. Falou assim, o aluno tem que ter esse constrangimento. A gente está com medo de constranger o aluno, é o que o Fabrício falou, é um produto, o aluno não pode se sentir desconfortável, não pode se sentir desafiado, ele tem que estar numa situação de conforto. Aqui em casa eu tenho 3 e um temporão, que está com 6 anos. E aí minha esposa fica mais preocupada, a gente fica mais velho, você vai ficando mais mole, né? Aí, será que não vai ficar desconfortável? Eu falei, olha, só vai aprender, só vai crescer no desconforto. Não é maltratar, não é envergonhar, mas assim, ele tem que ter um constrangimento, tem que ter um certo medinho de chegar lá e não saber, né? E a história da tua mãe, minha mãe não lia muito, né? Não tinha biblioteca em casa, mas ela sabia o que tinha que fazer. E o avô da minha esposa, que veio da roça, lá de Barbacena, ele ficou muito mais feliz. Ele era um cara que, era de 1916. Ele ficou muito feliz quando ela casou. Ele ficou muito mais feliz quando ela se formou. Ele olhava assim e falou assim, minha neta é doutora, ela é formada em Direito. Assim, o valor da educação, dessa história do esforço, né, para avançar, eu acho que talvez tenha sido isso que tua mãe deixou, instilou em você, né? Assim, tem que correr atrás de saber as coisas. Deixa eu só por questão de ordem. Fabrício, porque a gente combinou, faltam uns 8 minutos aí do teu horário. Tu consegue estipular? Não, pode ir. Ana tá dando aula ainda lá. 10, 15 minutinhos, só pra gente também se organizar aqui, porque senão a gente... Não, pode ir andando. Tá bom. Temos prolixos na área, muitos prolixos. Tá vendo prolixo de verdade, Fabrício? Mas acho que é isso, que talvez tenha sido o maior legado, parece ter sido um grande legado da sua mãe, essa história tem que correr atrás de... Não, vou te falar uma parada, assim, vou falar uma parada que é meio polêmica, assim. Grupo de pessoas que não querem achar caminhos, ou não tem disposição para fazer alguma coisa, sempre existiu. A tecnologia que hoje em dia tem deixado mais explícito isso, né? Então, isso sempre vai existir, cara. Sempre existiu na minha geração, na sua geração, na geração da minha mãe. Sempre teve aquele grupo de pessoas que não gostava do basquete, como minha mãe falava, cara. Não gostava do basquete. Eu vou falar, voltando para a questão de trabalho. Quando eu voltei dos Estados Unidos, esse ano que eu fiz o curso, eu falei pro Lemos assim, Lemos, eu não aguento mais ficar nessa área, cara. Eu quero sair daqui, tô de saco cheio. E aí, por provisão divina, abriu uma vaga também que tinha o meu perfil. E aí eu fui fazer, me candidatei e tal. Quando o gestor, que era o Eduardo, ele trocou ideia comigo, cara, ele viu minha formação, ele viu a prova que eu fiz. Ele não teve dúvidas, ele falou, cara, eu vou contratar esse cara. Porque a concorrência era muito fraca, cara. Porque eu era um cara que falava inglês, eu era um cara com 2 graduações, eu era um cara com mestrado não, com pós na época. A concorrência era muito fraca. Então, o que é polêmica eu queria dizer? Para quem é disposição de verdade, é bom ter gente fraca, porque a comparação sempre vai ser dada por baixo, cara. Você tá me entendendo? Meu irmão, vou te falar, é porque eu mudei a minha trajetória profissional. Mas se eu tivesse no mercado de trabalho, eu tava em crescimento, cara. Eu tava voando. Eu tava em crescimento, mas eu me sinto muito mais feliz hoje em dia, né? Mas tudo bem. Mas é porque a concorrência era muito pequena. Eu me tornei o que chama lá na empresa
num cargo chamado DAE, que é o Data Account Executive. Esse cara nada mais era do que? Tinha um vendedor, tinha um supervisor de venda. Então esse cara ele acompanhava os vendedores nas visitas para demonstrar soluções de negócio. Então era mais uma questão corporativa, né? Meu irmão, não fazia nada. Se você quisesse. Se você quisesse. Aí eu nem comecei essa parada com o Lemos. Quando eu entrei na área, ao invés de eu ficar porque a gente não tinha crachá, a gente tinha horário livre, né? Então eu ia cedinho para uma loja, aí eu pegava a lista dos vendedores, ligava para os clientes. Ó, tu tá sendo atendido? Pô, quem é teu vendedor? Cara, eu vou visitar você aí. Aí eu ia. Começava a fomentar a venda. Venda. E as minhas 3 equipes começaram a vender muito. Porque eu fazia a venda para mim e dava para os vendedores. O supervisor ficava feliz também. E eu era um carro que não tinha que vender. Os 2 DRs da minha região viraram para mim e falaram assim, isso numa reunião particular. Irmão, tu tá fudendo a gente. Cara. Tu tá trabalhando muito. Tu tá trabalhando muito, tá fazendo o que a gente pegar mal pra mim. Pô, cara, a gente não fazia nada aqui. Aí você vem começar a ligar, não sei o que lá, pereré. Aí eu falei, cara, vocês estão de sacanagem comigo. Cara. Vocês querem ficar puto? Podem ficar, eu vou continuar trabalhando. E o Fabrício, né? Vocês já veem, né? Um cara de outro nível, né? E já no call center, ele incomodava muitas pessoas. E acho que ele, não sei se ele tinha muita noção disso, mas como eu era o gestor, geralmente a pessoa que é mais inteligente, é mais articulada e tal, incomoda. E aí as pessoas achavam, e ele é um cara irônico, ele é debochadinho, ele é irônico, ele tem esse jeitinho aí, mas ele é irônico, ele é debochado. Então a galera achava que ele, que porra, que é isso? Na real, muita gente ali não acreditava que a vida dele era aquela vida ali. Achava que ele estava de bobeira, que era mentira e tal, é prepotente. Então ele, desde lá do call center, não só depois que ele foi para já era assim, né? Confiança, exatamente, mas é o que você falou. E realmente, se você continuasse no mundo corporativo, então, já tinha voado, né? E aí a minha pergunta, e acho que a gente não pode deixar de falar disso aqui, que é o que te motivou essa transição, né, cara, do mundo corporativo para o empreendedor? Como é que foram os desafios? Como é que tu tá hoje? Como é que você vê isso? Porque tu trabalha pra caralho, né? Quem não sabe, acha que é dono de uma empresa e coloquei o burro na sombra. Ser o seu próprio patrão, acho que é a pior coisa que tem. Ninguém sabe que ele vai lá distribuir um monte de camisa, de boné, vai colocar no correio, vai colocar a galera não sabe, acha que é fácil. Como é que foi isso, cara? Não, pô, irado. Pô, até te falar esse lance do... Pô, pra vocês verem. Pô, eu era gestor de call center. O que gestor de call center faz? Lida com 30, 40 cabeças. E ponto. Irmão, eu fiz sexta-feira, eu fiz uma revista eletrônica. Então eu botava o resultado da galera, botava dica de livro, artigo para equipe. Botava ranking, botava premiação. Diferente, essa porra chegou no nosso gestor, entendeu? Então assim, tu vai fazer igual que todo mundo tá fazendo, tu vai ter resultado igual, cara. Tu tem que se diferenciar. A galera falava do Bento lá, do Alexandre Bento, o cara se amarrava na minha, cara. O maluco era lá de São Paulo. Se amarrava na minha. Eu recebi uma denúncia anônima pelo Compliance com 20 itens me esculachando, contando mentiras, verdades, meias verdades, que a galera ficava puta comigo. Uma denúncia anônima. Então, assim, a concorrência é fraca, pô. A concorrência é fraca. Então, por ser fraca, eles querem usar outros meios, né? Mas, cara, essa transição é engraçada, né? Eu saí da Nextel em 2014 e foi um desligamento engraçado, né? Porque eu trabalhava na Barra, a minha área era a Barra da Tijuca, né? Então eu tinha uma gestora na Barra da Tijuca. Aí eu tava indo em direção à Barra da Tijuca, pô, a gestora do centro falou, Fabrício, pode vir aqui? Eu falei, pô, já tava uma onda de demissão, eu falei, pô, vou rodar. Eu falei com um amigo meu, ó, cara, eu vou rodar, vou passar lá para assinar. E cheguei, ela falou, Fabrício, infelizmente e tal. Só que foi uma demissão feliz para mim, porque
2014 eu já estava com a minha empresa desde 2012. Eu já fazia feira fim de semana 2012, né? Eu e minha esposa. E aí ninguém sabia, né? E a minha estratégia era, porra, se alguém da empresa me pegar fazendo feira fim de semana, eu vou falar que a marca é da minha esposa. Não, tô aqui ajudando ela e tal. Mas eu já vendia, já fazia as paradas e tal. E eu queria liberdade, né? Queria ter liberdade de poder fazer 100% do meu dia aquilo dali. Eu vi até um vídeo do Seu Jorge ontem, cara, que o Seu Jorge, porra, falou que passou por uma situação de morar na rua e, cara, uma restrição fodida. Só que ele acreditava no potencial dele, cara. Ele acreditava que se ele tivesse que trabalhar de carteira assinada, mesmo que fosse para melhorar um pouquinho de vida, ele não estaria 100% do dia dele dedicado à arte dele. E se você não dedica 100% do teu dia, do teu tempo, da tua energia, cara, você não vai ter 100% de retorno. Porra, o quanto que você tá dando para aquilo dali? Por isso a galera fala, continue trabalhando e de fim de semana você, porra, monta o teu negócio. À noite você montou o negócio. Cara, você está dedicando 30% do seu tempo. Você quer ter quanto de retorno? 120? E aí eu abri mão, só que assim, eu fui garoto, eu fui moleque, porque eu saí de lá acreditando que a grana que eu tinha de rescisão era muita coisa, e não era muita coisa, e eu saí já querendo montar um ponto físico. E eu pensei, pô, a marca fala de cultura suburbana, a marca fala de samba, e não sei o que lá. Qual é a capital do subúrbio carioca? Madureira. Onde que tem um shopping Madureira? Madureira Shopping. Então, assim, eu fui garoto porque eu deveria ter ido no Madureira Shopping, eu deveria ter passado lá um dia, tomando um café, conversando com a galera que tinha loja. Como é que é o faturamento aqui? Como é que é o movimento? Vocês gostam? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como é que é a relação com a administração? Cara, eu entrei em contato, eu saí da Nextel em julho de 2014. Na mesma semana eu entrei em contato com o Madureira Shopping. Os caras, não, pô, vem, vamos colocar o quiosque. Eu falei, pô, estranho, cara. É tão fácil assim botar. Pô, beleza, pô, eu neném, né? Eu era neném, eu fui deixando, né? Aí, porra, cheguei, ó, o ponto é esse daqui, tá bom? Tá ótimo, pô, vamos assinar, assinei contrato, contratei um arquiteto, montei um quiosque, dei referência, 1 mês e pouco de planejamento do quiosque, ficou maneiríssimo. Eu lembro de falar umas 2 vezes, maneiríssimo, estilo baixinho, madeirinha, com postezinho tipo de ferro e tal, plaquinha, pereré, irado, né? Só que, porra, cara, eu fui gastando com produção, arquiteto, formalização da empresa. Eu parei de olhar para a conta corrente, porque eu sabia que se eu olhasse, eu ia ficar com medo, eu ia parar. E também eu tava no foda-se, né? Irmão, eu montei 14 de novembro de 2014. Aí esse dia eu olhei para a conta corrente, estava R$1.000 negativo. E eu tinha recebido ali de rescisão papo de 80 mil. Fui gastando, investindo. Eu falei, caralho, meu irmão, agora, pô, já tô na água, o que é para quem já tá, né? Então, porra, eu fui, né? Fui. Só que assim, meio que eu montei num período onde as vendas online, elas não eram muito fortes, sabe? 2014 você não tinha tanta gente comprando online, não tinha tanta confiança assim, das pessoas comprarem online. Isso veio ficar forte agora, 2021, com a pandemia, naturalizou esse negócio de comprar online. E o shopping falou que tinha uma quantidade de pessoas que passavam ali X e não tinha, tudo bem. Em 2016, um fornecedor meu falou assim, cara, tu tem certeza que tu vai montar? Vai rolar uma crise aí em 2015, 2016. Aí foi o ano que teve o impeachment da Dilma, o ano que, pô, teve greve dos PMs, né? Pararam de receber salário. Foi uma pica, assim, na economia do Brasil. Pô, e eu me afetei. Eu fui afetado. As pequenas empresas foram afetadas. E teve uma certa falta de gestão da minha parte também. E em 2016 eu quebrei. E ainda teve uma certa traquinagem do shopping, porque eu comecei a dever aluguel. Comecei a renegociar. Quando chegou esse período agora de dezembro, o que o shopping faz? Se tu paga 5 mil de aluguel, ele cobra 7.500 em novembro, que é o aluguel mais 50%,
e te cobra 10 mil, por exemplo, em dezembro. Te cobra o dobro, por conta do volume, né? Aí eu falei com o shopping, olha só, porque quando é quiosque, eles têm um contrato mais flexível. Eles podem te mudar a hora que você quiser, não é contrato longo, é contrato de 6 meses. Eles podem rescindir. Aí eu falei para eles assim, ó, eu vou pagar o Natal, eu vou me descapitalizar, mas eu espero que vocês em 2016, vocês não me tirem daqui, porque meu consumidor está acostumado, não me mudem de lugar, eu não rescindo o contrato, porque senão eu não vou ter como pagar. Não, beleza, a gente vai manter, pode pagar. Fevereiro, eles falaram, ó, você tem muito valor acumulado, se não pagar tudo, você vai ter que sair. Eu tive que sair. Então eu acabei saindo com R$2.000 em caixa. Devendo fornecedor, devendo a minha esposa, que era uma funcionária minha, e devendo um outro funcionário. Com R$2.000 para eu viver. Aí eu voltei a dar aula, me organizei e tal. Isso foi em abril de 2016. Eu fiquei dando aula de 2016 em abril, até por volta de novembro, né? Em outubro, eu fui tomar um café numa lanchonete chamada Boca de Anjo, ali em Vila Valqueire, para conversar com um camarada meu, né, que também estava na empresa. Ele estava chorando as pitangas dele, eu estava chorando as minhas. Aí eu falei para ele assim, Rodrigo, tô fudido, cara. Porra, caraca, tô quebrado, tô dando aula não dá dinheiro. E porra, aí ele falou, cara, tu tem estoque ainda? Eu falei, tenho. Ele, por que tu não vende online isso daí? Eu falei, cara, online não dá certo não, já tive site, não vendia bem. Ele vende, cara. Aí de novo, o que é um pra quem já tá, né? Então, porra, eu falei, cara, botou uma mosquinha na minha cabeça, falei, pô, vambora, cara, eu vou tentar vender o que eu tenho, né? Aí eu falei com um amigo meu, que era fotógrafo, eu falei, Bruno, meu irmão, eu te pago R$1 por foto. Tu faz? Ele, não, demorou, vai. Falei com um amigo que era modelo, cara, tu tira as fotos comigo? Não, tira. A gente foi pra rua, fizemos um ensaio irado no externo, assim. Peguei 200 fotos. Aí todo dia eu postava uma foto no meu Instagram, todo dia. A galera começou a perguntar, cara, vocês estão aonde? Saíram do Madureira, não sei o que. Eu falei, meu irmão, eu tô onde tu quiser, cara. Tu tá onde? Pô, vou te levar. Aí eu comecei, na época, não tinha campanha. Você impulsionava posts, né, no Facebook. Aí eu peguei um post e impulsionei. Aquele post ali que eu botei, sei lá, R$50, me trouxe R$300 de retorno. Aí eu botei 100, me trouxe 1.000. Aí eu botei, 500, me trouxe 2.000. Eu falei, caraca, a parada é boa, cara. Como eu não tinha um ponto, o que eu falava para os clientes? Olha só, quer encontrar comigo? Encontra comigo em qualquer estação de trem ou metrô, eu te entrego na catraca. Compra comigo antecipado, eu te entrego na catraca. Aí eu botava numa bolsa, passava o dia todo na estação de trem entregando nas catracas. Maquininha de cartão, entregando. Isso fazendo mestrado, tá? Já graduado, fazendo mestrado, com 2 graduações. Só que era aquela parada do São Jorge. Se eu voltasse para o mercado de trabalho, eu poderia conseguir um bom emprego. Eu cheguei a fazer entrevista, eu tava com essa parada na cabeça, a parada do São Jorge. Pô, se você não dedica 100%, você não tem retorno. Eu falei, não, cara, vou passar esse perrengue e eu vou te falar, foi um período sinistro, porque já cheguei a papo de, vender uma camisa num dia, sair dali e comprar alguma parada no mercado, entendeu? Ela tá aqui do meu lado, ela tá ligada, a gente comeu macarrão com molho durante muito tempo, a galera não sabe. O quiosque que a gente tirou de lá do Madureira, eu não tinha dinheiro para colocar no estoque, no depósito. A gente botou lá em casa, cara. Ficou entulhado tudo depois. Eu acho que tudo entulhado, um pouco na sala, um pouco no corredor. 2 anos assim. Aí, cara, eu comecei a fazer. Comecei a ser contratado para poder fazer algumas produções específicas. Aí eu comecei a produzir para as lojas do Vasco, né? Fornecer para as lojas do Vasco. Comecei a produzir para algumas rodas de samba. E aí o Natal desse ano de 2016 foi o Natal que eu consegui um volume legal de venda, assim, na minha realidade na época, né? E aí eu entrei em 2017 produzindo, devagarinho, com o mesmo esquema, só que chegou julho, quebrei de novo. Fiz investimento errado de marketing, tava com caixa baixo, quebrei. Aí, por isso que eu falo, cara, eu nunca sou desamparado, porque quando eu tava prestes a acabar total meu dinheiro, eu passei por uma universidade
eu falei, cara, eu vou botar o meu currículo nessa porra aqui. Universidade lá perto de casa. No ruim do ruim, tô trabalhando perto de casa. Uma semana depois eles me chamaram. Só que era para dar aula. Aí eles me colocaram para um cargo lá de coordenador. Falei, tá tudo certo, trabalha pouco, trabalha perto de casa, eu almoçava em casa e ia de skate pro trabalho. Fiquei 1 ano nessa universidade. Fiquei de metade de 2017 até início, 1 ano não, meses, né? Até início de 2018. E aí uma pessoa em sã consciência que já tinha quebrado, que já tinha investido errado o dinheiro, o que faria depois que recebesse uma nova rescisão? Ficaria na moral, né? Não, eu montei esse ponto que eu tô aqui em 2018. Só que olha que engraçado, quando eu saí da Nextel, eu processei a Nextel, né? Tive um processo trabalhista. Como muita gente processou, né? Na verdade, na minha época, da minha área também. E aí, nesse período, ficou anos assim para eu receber. Quando eu fui desligado dessa empresa, eu recebi o valor no mesmo mês. Eu falei, cara, é a chance que eu tenho de fazer uma nova etapa, né, da Fauner, né? Eu já tinha entendido algumas coisas. Eu tinha entendido que o futuro era online, né? O futuro era online, tipo, não adiantaria você não saber mexer no online. Eu já estava forjado em gerar campanha, já sabia bem gerar campanha. Isso era 2018. Cara, de 2018 para hoje, eu só cresci, porque onde que sai aqui, Lemos? Sai aqui vocês publicam onde esse episódio? No YouTube. E Spotify. Spotify. Vou falar de números aqui. Instagram e no TikTok também. Vou falar de números aqui. Eu entrei em 2018 aqui, vendendo coisa de 2018, 10 a 13 mil por mês. 2018. 2019, eu subi para 15 e 17. Né? 2020, 20 e 25K. Né? Ano passado eu bati 850 mil ano, e esse ano eu devo bater um pouco mais de 850 mil. Top. Beleza. Quase 1 milhão ano, de uma pessoa que vendia nas estações de trem e metrô do Rio de Janeiro, botando numa bolsa toda as sacolinhas e tal, num período onde o nego falava pra mim, meu irmão, teve um camarada da Nextel que falou assim, tu vai sair da Nextel, tu vai vender camisa? Tu vai ganhar dinheiro vendendo camisa, tu vai conseguir vender camisa? Porque a gente saiu de lá ganhando bem, né? Que eu era de uma área que ganhava bem. Eu falei, não, vou vender camisa, pô. Vou vender camisa. E hoje, cara, a gente tem aí um faturamento médio de 50K mês. Então, assim, uma empresa basicamente de um homem. Isso é faturamento de muita loja de shopping, de muita loja média, entendeu? Então, assim, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Só que tem que ter disposição. Eu não tenho feriado, eu não tenho fim de semana, eu não tenho essas porras. Mas, ao mesmo tempo, como eu falo, eu sou dono do meu próprio negócio, eu sou dono do meu próprio tempo. E ser dono do próprio tempo é ter responsabilidade. Inclusive, para você, muitas vezes, ter que trabalhar mais do que o suficiente, entendeu? Mas é isso, cara, assim, Léo, você perguntou como é que foi essa mudança. Meu irmão, eu não me vejo fazendo diferente. Não me vejo, cara, eu amo o que eu faço, me amarro. Eu nasci pra fazer camisa, cara. Tipo, é uma parada que eu curto desde que eu, tinha 20 e poucos anos. Eu já queria empreender antes de entrar pro mercado de trabalho. Quando eu comecei a fazer administração, eu já botei na cabeça que eu queria ser empreendedor. Entendeu? E aí, cara, eu já faço minhas próprias roupas desde moleque, desde os 15, 16. E hoje em dia, ver a gente vendendo, mais de 5 mil peças por ano, é bom demais, cara. Maneiro demais. Sensacional. E E lidando com uma pirataria do caralho ainda, né, Fabrício? Ainda tem as piratinhas aí. Fala aí, Felipe. Não, os piratas quer dar uma estilingada nos piratas aí? Pode estilingar. Esse lance, olha que engraçado, né? Esse lance que a Fernanda tá falando aqui da pandemia. Pandemia, muita marca quebrou, né? Muita empresa quebrou e tal. E a gente já tinha uma bagagem aí de anos fazendo online. E tinha empresa que foi descobrir online por conta da pandemia, porque não tinha contato com o cliente. Então, olha que engraçado. Eu concorro com algumas empresas, né?
Então, assim, quando a gente entrou no mercado em 2012, tinha muito forte aqui na cena, né, de moda carioca, a Complexo B, que é do Beto, sensacional, marca maneiríssima, qualidade maneira, estampa maneira, o cara, porra, ele é um estilista de verdade, né? Eu não sou, eu sou um operário da moda, né? Tem a De Samba, que está desde 2009, foi muito forte no mercado, mais de 8 lojas. Então, assim, a pandemia, que foi em 2021, ela começou em março. E a gente tem a campanha de São Jorge aqui, que é muito forte também. E aí, cara, assim, foi um ano que as pessoas ficaram assim, pô, vou fazer campanha ou não vou? Essa pandemia vai durar 1 semana, 2 meses, 3 meses, 1 mês. E, cara, mais uma vez, né, eu tenho, porra, eu não sei às vezes que algumas coisas acontecem, mas eu tenho as minhas proteções, né? Eu vi, porra, no meu ouvido falando assim, cara, faz a campanha, né? Eu fui, botei uma grana pra fazer a campanha, e todos os meus concorrentes não fizeram. Meu irmão, o que ficou de inferno aqui no showroom, e era uma parada restritiva, né? Porque sanitariamente tu não podia atender mais do que 2 pessoas por atendimento. Meu irmão, tinha gente até o Norte Shopping, um posto aqui fazendo fila, cara. Bizarro, 30 pessoas aqui embaixo, 40 pessoas. Então, cara, acreditei, eu acredito. Tem um autor, mano, que se chama esse daqui, olha só. Esse camarada aqui, o Eric Reis, da Startup Enxuta. Ele tem uma parada que ele fala, que é o salto de fé. Irmão, tem um determinado momento que tem que dar um salto de fé. Tu mediu, tu entendeu que você tem qualidade, aí daqui pra frente é a tua fé, cara. Tu acredita? Eu acredito, então vambora. Eu sempre tive fé, cara. E eu tô num novo esquema aí que, cara, tô feliz, tô organizando meu caixa, tô organizando meu financeiro, tô organizando mais ainda a minha produção. Tô amarradaço, cara, tô amarradaço. E a gente só tá, se Deus quiser, crescendo aí. Felipe, para fechar, uma referência bem de geração X. Salto de fé para quem gosta de Indiana Jones. Isso é de X mesmo, né? Exatamente. E use Fowler, pô. Certeza. Muito bom, muito bom. Pô, Fabrício, ficamos amarradão aqui. Eu tô falando, acho, pelos dois também. Certeza. Ficamos amarradão aí com tua história. O teu papo também, que é bem reto, do jeito que a gente gosta. E, enfim, agradecer aí todo o tempo, né, que você teve aí para falar com a gente, toda a tua sinceridade, enfim, abrir o teu coração mesmo, contou tua história, que é uma história bonita pra caramba e exemplo aí para muita gente que tá vendo, inclusive aí meu filho do Fernando, todo mundo aí que precisa se encaminhar na vida, né, que está numa fase de começar a se encaminhar mais na vida, né? Então, para ouvir esse episódio, e se inspirar nessa, porque é muito bonita mesmo. E até a geração X, até os nossos pares, para dar a virada que ele deu, ter a coragem, o salto. Também, importante. E tô ouvindo aqui, para mim mesmo. Fernando, peraí, para de falar, pô. Vamos para a parte final agora, que temos que liberar o Fabrício, pô. Vamos que a Morena já chegou e a dona dele também já chegou ali, ó, dando mundo. Beleza, vamos para a parte final. Vamos para a parte final aqui, que a gente divide a conta. Primeiro a gente faz a divisão de conta aqui, que é do bar, né? E vamos dividir a conta, a gente sempre faz com alguém, né? São amenidades, né? Aquela parte das amenidades que a gente dá um recadinho para alguém, enfim, ou pode até dar um chute em alguém se quiser também. Então vamos começar com o Fabrício. Fabrício, se quiser passar um recado aí para alguém, agradecer, enfim, fale aí. Cara, agradecer o convite, né? Com certeza de vocês aí. Foi um papo maneiro, eu sabia que ia ser um papo maneiro e tal. Cara, um recado, cara, que eu daria... mandaria um super beijo, um abraço para minha família de uma maneira geral, né? A família que eu construí, minha esposa tá aqui, meu enteado, minha filha, né, que não entende, mas com certeza tá recebendo. Cara, é importante também, mano, porque eu falei até com o Lemos, né? O Lemos, quando me convidou, eu falei pra ele assim, Lemos, eu não tô falando mais em lugar nenhum não, cara. Tô recusando, tô de saco cheio, não quero mais ficar falando porra nenhuma não.
Ficou me convidando, pô, pessoal, pô, chato pra cacete, não muda nada. Mas eu vou pra tu, pra você eu vou, né? Porque, pô, tu é meu brother e tal. E eu, cara, eu já falei em muito lugar, cara. Pô, televisão, várias paradas assim. E tem uma coisa que, assim, a galera não costuma citar, cara, que é o seguinte. É muito importante também a pessoa que tá contigo, cara. Eu tô com a minha esposa aqui, ela ralou legal comigo, assim, entendeu? Porque ela tá comigo desde 2012, então ela fez feira comigo, ela carregou caixa comigo, ela carregou malha comigo, ela vendeu, ela atendeu, Então, assim, se você tá com alguém que te joga para baixo, você vai para baixo também, entendeu? Então, assim, Eu acredito. na verdade, tu tá com uma pessoa também que te modula para cima é muito importante também, entendeu? E fecha contigo também profissionalmente. Tem que pensar grande tanto quanto, entendeu? Se for pensar pequeno também, vai botar a média para baixo e não vai adiantar. Então, mandaria um beijo para ela, que também formou essa família comigo aí bonita. Então, é isso. Maneiro. Vou dividir a conta aqui primeiro com o Fabrício, agradecer demais. Quando eu falei com ele, falei, fica à vontade para falar que não, que eu sei que já é um saco do caralho mesmo. E acho que, assim, o ponto aqui, né, Fabrício, eu e meus primos, a gente conversa que a gente não quer bombar, a gente não quer viralizar, a gente quer falar de coisa boa, cara. A gente quer mandar recado, a gente quer tentar ajudar de alguma maneira, a gente quer trocar ideia desse tipo que foi, né? Então, eu já sou muito inspirado em você, eu te acho um cara foda pra caramba, então obrigado. Eu quero dividir a conta com Minduim. Vou trazer um Minduim aqui de novo. Minduim esculachou a gente no Instagram, Minduim. Tá muito abusado. Cadê o episódio? Não estão querendo trabalhar, não sei o quê. Deu um esporro na gente. Minduim, te mandar um WhatsApp, seu filho da mãe, safado. Mas é isso, tá certo, Minduim? Tem que botar a gente pra frente, porque senão os velhos não querem fazer porra nenhuma. Vai lá, Fernando. Eu dividi a conta primeiro com o Fabrício, agradecer ter dividido a história dele aí, verdadeiramente inspiradora, né, como eu estava falando, deu várias cutucadas, quem quiser que aproveite, eu tô catando as minhas aqui, né, somente do salto de fé. E vou dividir a conta também com os meus sócios no escritório, o Luiz Augusto e o Ricardo. O Paulo eu já dividi antes, o Paulo é o nosso sócio que Macaé, eu já dividi antes, ele acompanha de forma mais próxima. Mas o Ricardo e o Luiz Augusto, o Guga, que estão segurando, eu estou na reta final do doutorado, então estão segurando a lojinha lá, enquanto eu estou aqui me afundando aqui na tese. Então minha divisão de conta vai para eles lá. Boa. Muito bom. Agora, dividir a conta, claro, com o Fabrício, já falei aqui na abertura aqui o que eu senti nesse episódio, né? Que foi mais um episódio muito legal que a gente fez aqui, um papo muito bom. Como o Marcelo falou, nosso intuito é esse mesmo, fazer um papo legal. E obrigado pelo seu elogio aí no meio do episódio. Não passou em branco, não, assim, não percebemos, tal. Percebi, muito obrigado mesmo, assim. Não sei o quanto vocês já viram dos nossos episódios, mas, valeu demais. E queria também dividir a conta com todo mundo que comentou lá, entrou no nosso episódio anterior, tivemos histórias do Sá Júnior aqui, que nós nos escangalhamos de rir, muita história de rádio, de futebol, né? Ele era repórter esportivo. Então todo mundo que comentou aqui, Daniel Oliveira, Elias Bruno, o filho dele, que vai ver agora as finais aí da Copa do Brasil com ele, com o Vasco. Estamos torcendo aqui para o Vascão ser campeão da Copa do Brasil, né? Por conta da felicidade do amigo. Tadeu também, que entrou lá, deu uma cutucada, e Roberto Gomes, que deu um choro atrasado da falta no PET em 2001, por conta da história do PET que o Sá contou lá. Então, e agora nós vamos entrar na surfada de onda, que é já praticamente a reta final, já a gente entra no tubo e dá uma surfada de onda, que é a hora que a gente dá as dicas aqui do que você está curtindo no momento, dicas culturais, ou o que vai acontecer agora, na próxima semana, enfim. O Fabrício já deu a dica aí, uma bela dica aí de um livro, né? Mas se quiser dar outra, enfim, se você preparou alguma coisa, manda bala aí, Fabrício. Cara, assim,
eu não tenho nem como não colocar aqui na mesa para as pessoas conhecerem um pouco mais o Abdias, né, cara? Abdias Nascimento, que ele é a personagem da minha tese de doutorado, né? Eu estava até assistindo um documentário anteontem sobre o Abdias Nascimento, que é uma pessoa que é muito mais conhecida fora do Brasil do que pelos brasileiros. Então, um cara que foi um parlamentar, artista plástico, dramaturgo, diretor artístico, escritor, sensacional. Então, assim, conhecer a obra do Abdias, né, conhecer aí o quilombismo da década de 80, o genocídio negro do Brasil, ou conhecer essas obras clássicas, assim, né? E acho que, assim, mais do que conhecer só a obra do Abdias, vamos conhecer os autores brasileiros, né? Os bons autores brasileiros, Florestan Fernandes, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, o Abdias, Beatriz do Nascimento, Clóvis Moura, Guerreiro Ramos. Cara, tem tanta gente assim. A galera hoje em dia parece que perdeu o gosto da leitura, né? Perdeu o gosto dos livros. Então, assim, acho que a dica é mais pessoal, voltem a ler. Ler é bom pra cacete. A microaprendizagem, ela é muito boa, né? Porque ao invés de você ficar no scrolling, você ter a microaprendizagem é legal também. Agora, o hábito da leitura, e a leitura de forma gostosa, não é só você, tipo, esse performismo do, eu leio tantos livros no mês. Não, brother. Se tu lê um por ano, tu tá feliz pra caramba, brother. Tu tá melhor do que 95% da população. Leia um livro de verdade, não é livro de papagaiado. Pega uma obra boa. Então, assim, é mais uma questão da dica da galera voltar a ler. Acho que autores brasileiros, né? Isso que é importante. Boa. Excelente. Posso ir? Bom, vou aproveitar porque a minha dica é de um livro que já está separado para ler, que eu já vi várias entrevistas. Essa surfada que eu vou sugerir, eu vi pela primeira vez num podcast que chama A Hora. Eles fizeram uma menção à pesquisa desse cara. O nome do autor é Michel Alcoforado, ele é antropólogo, e agora ele está bombando aí em tudo quanto é rede, etc. Já foi em vários programas. Ele é antropólogo e durante uma época foi até conhecido como antropólogo do luxo, mas ele durante 15 anos fez uma pesquisa sobre a vida dos ricos no Brasil, né? E de como isso estabelece distâncias, né? A questão da riqueza no Brasil, estabelecer distâncias entre as classes sociais, entre as pessoas. Então, deu várias entrevistas, etc. Eu já tinha ouvido falar no livro, vi uma entrevista aqui em casa e a gente correu para comprar o livro está separado, eu tenho que acabar a tese, mas assim que acabar a tese, o nome do livro é Vida de Rico. E é uma abordagem muito interessante, né, sobre essa diferença de renda no Brasil, o que os ricos no Brasil fazem, o que caracteriza uma pessoa como rica, né, o que ela faz para se mostrar rica. Então é uma abordagem muito interessante. Michel Alcoforado, ele tem um canal nas redes aí também, ele tem um podcast sobre cultura, é um cara muito interessante, fala muito bem, e a pesquisa eu tô curioso para saber. Michel Alcoforado. Vai lá, Felipe, vai lá que a minha vai ser totalmente oposto a tudo que vocês falaram. A minha pode dar uma desanuviada depois de ler os livros todos que eles indicaram. Essa semana aí lançou na Netflix um novo stand-up do Kevin Hart, Acting My Age. Não sei se vocês gostam, é de um estilo que eu gosto, acho bem engraçado o Kevin Hart. Me escangalhei de rir aqui, não tanto quanto os outros anteriores dele, mas achei bem legal e fala um pouco sobre geração, né? Acting My Age é meio que, né, na minha idade, né? Ele já tem 45, chegou aos 45, aí ele fala sobre dor no corpo, essas coisas que tiraram a gente aí do ar aí na última semana. Bom, a minha dica é bem ali, nada a ver, todo mundo cultural aí pra caramba. Eu venho falar da cultura do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, eu gosto muito do Rio, eu não gosto que ninguém fale mal do Rio de Janeiro. Sou do subúrbio carioca também, Piedade.
Cara, eu assisti a série Os Donos do Jogo. Boa pra cacete. Fala sobre também o jogo do bicho, né? Assim como foi bom lá o Vale o Escrito, o Donos do Jogo agora na Netflix também. Bom demais. É bom pra rir também. É a tristeza do nosso cotidiano do carioca, né? É uma merda, né? As conexões aí políticas e dos artistas e tudo, enfim, com o jogo do bicho. Mas, cara, é muito boa, muito bem produzida, e a gente que viveu muito isso nos anos 90, 2000 e tal, a gente se conecta muito com essa história, né? E os trocadilhos lá que tem são maravilhosos. Eu morro de rir, eu passo mal. Então, uma dica aí, acultural, Os Donos do Jogo. Muito bom. Então, vamos encerrar aqui, liberar o Fabrício, porque ele tem mais vendas para fazer. Agora online, on time. E a Morena para cuidar. A Morena para cuidar. Fabrício, obrigado pela sua presença aí mais uma vez e suas considerações finais aí para o nosso adeus. Não, pô, obrigado a vocês aí. Completando até a dica do Fernando, já que você vai ler o Michel, que é muito bom realmente a abordagem do Michel, em Buraco no Gessé Souza também e no Eduardo Moreira. Aí o negócio vai ficar bom. Mas, pessoal, obrigado aí pelo convite. Eduardo Moreira é bom, tem um livro muito bom chamado O que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba, né? E o Gessé Souza escreveu A Elite do Atraso. Então, se você pegar o que o Michel fala com esses dois, acho que a coisa fica legal. Mas, pessoal, obrigado aí pelo convite aí. Quem quiser me seguir lá, Fabrício Oliveira RJ, me acha em qualquer rede aí. E @UziFowler também, né? FOWLER. Valeu. Valeu, Fabrício, obrigado. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Esse episódio aqui de ouro, hein? Valeu, um abraço. Com certeza, gente. Abraço, Fabrício, mais uma vez, obrigado. Gente, curtam, comentem, compartilhem. Grande abraço para todos. É isso aí, obrigado, Fabrício. Use Fowler e Isso. até de repente.